a Deus. Pai, muito obrigado por mais uma aula, muito obrigado por mais uma rica oportunidade. Obrigado por estarmos na sua presença, falando do Senhor, conhecendo mais sobre nós mesmos. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor nessa noite e pedimos para que o Senhor venha ministrar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje vamos finalizar um módulo. Vamos ver a face do homem. Vimos da águia, do boi e do leão. Hoje nós vamos ver o homem, a face do homem, qual que é esse perfil de pessoas. Eu acredito que muita gente já está conseguindo ler as pessoas só nos jeitos, né? Você começa a ler as pessoas com mais facilidade quando você conhece temperamento, e aí fica até mais fácil de lidar com qualquer tipo de gente. Por quê? Você não vai mais implicar, não vai mais estressar, você vai entender que ela tem uma natureza, que a pessoa tem aquela natureza, e você consegue suportar, você consegue lidar com a fraqueza dos fracos. A Bíblia fala assim, lá no livro de Romanos, suportar a fraqueza dos fracos. Então, aquilo que às vezes para você é fraqueza, para o outro é o quê? Temperamento, e está tudo bem. Então, vou começar a compartilhar a tela para a gente falar um pouquinho desse temperamento do homem. Eu acho que é o temperamento mais extrovertido que a gente tem que lidar. Porque o homem é aquele que gosta de aparecer, modo de falar, é o espalhafatoso, é o que chega chegando, é aquele que você fala assim, ai meu Deus, é o da festa, é a alegria do ambiente. O homem é aquele que você sabe que está ali, né? O homem, ele tem um temperamento extrovertido, são pessoas brincalhonas que riem alto, às vezes já vai puxando alguém que ainda tem na sua memória. São pessoas que gostam de conversar, são pessoas que gostam de estar sempre rodeado de muita gente. É a turma do churrasco, é a turma do passeio, aquele povão que gosta de povão. Esses são os perfis dos homens. São pessoas muito extrovertidas e movidas por pessoas. Eles não gostam tanto de produzir. Eles não é do bastidor, não. Eles é de subir no palco. A galera do bastidor são as águias e os bois. Mas os homens é aquele que vai ser o apresentador, é aquele que vai chegar e vai gostar de honrarias, é o que vai gostar de ser aplaudido. É o perfil do homem, tá? Vamos ver lá esse perfil. Opa, travou. O homem, ele é caloroso, né? São pessoas calorosas, pessoas amáveis, pessoas simpáticas e extrovertidas. Eles não são antipáticos, tá? São pessoas muito simpáticas e extrovertidas. Eles atraem gente como se fosse imã. Já viu quanto aquele tipo de gente que sempre está rodeado de gente? Você fala, nossa, por que fulano é tão cheio de gente? Perfil, comportamento, temperamento. É o temperamento do homem. São pessoas que atraem pessoas, tá? São pessoas muito boas de papo, tem assunto para tudo. Se você falar, encostar num homem, ele vai saber conversar sobre o sol, ele vai saber conversar sobre política, ele vai saber conversar sobre novela, sobre receita, e o papo é ótimo. São pessoas otimistas, tá sempre para frente, sempre para cima, sempre vai te levantar. São pessoas despreocupadas, sabe? De boa. É aquela que, ai, tem uma fé inatingível. Você olha e fala, meu Deus, eu preciso ser assim, eu não consigo ser desencanado. São os homens, né? A vida da festa. Se tiver uma festa, quem vai alegrar, quem vai animar essa festa são os homens. São pessoas generosas, compassivas, se adaptam muito bem aos ambientes e se ajustam aos sentimentos alheios. É aquele tipo de gente que entende todo mundo. Então, se o homem,
uma pessoa com esse perfil, aproximar de um boi, ele vai lidar bem com o boi. Se ele se aproximar da águia, por mais retraída que seja a águia, vai se dar bem com a águia. Se ele se juntar com o leão, ele vai se dar bem com o leão, porque ele se ajusta. São pessoas flexíveis, tá? Porém, como todo temperamento tem os seus defeitos, né? Em geral, são pessoas que têm pouca força de vontade, são emocionalmente instáveis, é aquela pessoa que uma hora tá outra hora tá para a cabeça. E são explosivos. Quando você vê gente muito explosiva, é o quê? Homem. Você já guarda isso em você. Você olha, fulano é daquele temperamento. São pessoas irrequietas, que são pessoas que eles não param, sabe? Que é a pessoa que não tem sossego. E eles tendem a ser egoístas, porque eles gostam de ser o centro das atenções, tá? Geralmente, eles causam muito boa impressão. Por quê? Por causa daquela personalidade dinâmica, é bom para falar, é bom para agir, é bom para comandar algumas coisas. Então, eles impressionam por isso. Mas são pessoas muito indisciplinadas. Chega atrasado, não tem responsabilidade, pavio curto. O boi, os boizinhos, nossos amados boizinhos, também são dos atrasos, né, Elisandro? A Elisandra e o pastor Ivano é boi, são os boi da igreja. Gente, tiver um arrebatamento, eles chegam um dia depois. Por quê? Da calma, a paciência. Só que os homens também, eles são atrasados. Mas por quê? Por causa da indisciplina. Eles têm dificuldade com disciplina, tá? As pessoas que têm esse perfil se disciplinar, eles seriam pessoas assim, ó, que alcançar lugares inatingíveis. Por quê? Eles são amarrados na vida deles por causa da falta de responsabilidade, tá? Então, se eles colocassem um pouquinho de disciplina, eles iam ser top 100, tá? São pessoas que começam muitas coisas e não terminam. Já viu esse tipo de gente? Começa tudo, começa um curso, começa a ler, começa um cargo na igreja, mas não consegue ir até o final. Quem que é esse tipo de gente? Homem. Homem. Porque às vezes se trata de gente assim, você fala o que é demônio. Deixa eu voltar aqui para você. Mas não é, gente. Às vezes é o temperamento, tá? Eu vim aqui. Sabe quem que da minha família era homem? Minha mãe e meu pai. Os dois têm o perfil homem. Os dois perfil igual e casaram. Por isso que deu super errado. Ai, que dó. Por quê? Eram os dois querendo aparecer. Eram os dois querendo ter razão. Para, pensa. Meu pai, se, se ele, na hora que ele chega no lugar, todo mundo sabe. Por quê? Da altura que ele fala, se ele tiver amigos, ele vai sentar e ele vai pagar tudo para todo mundo que estiver no recinto, no local, no ambiente. É aquela pessoa que gosta de aparecer. É meu papaizinho, meu querido. A minha mãe, ela era que nível de homem? Boa de papo, né? Conversava, tudo sabia, tudo estava inteirada, tudo se informar, era informada, por quê? Homem, perfil, gostava de ser a melhor no que era, né? Ela já era aposentada, mas toda vez que ela ia no hospital, ela chegava e falava assim, eu fui enfermeira há 30 anos atrás. Eu falo, mãe, nem usa mais as coisas que você aprendeu. Para com isso. Sai. Mas é o quê? É o homem. E são pessoas que começam e não terminam. Pessoas que começam algumas coisas, Doutora, começam a observar esse tipo de gente, tipo de comportamento. Quer falar, Jeca? eu acho que o Divardo é homem. Tá bom. Certeza. Então, vocês observam, são pessoas que começam e não terminam, tá? Às vezes vai vir vindo gente aí na cabeça de vocês. O Vocês vão Emanuel ver, aqui tem em muito a casa é ver com o homem. perfil. Vamos ver lá. A nossa igreja tem pouquíssimos homens, viu?
A nossa igreja é Águia e Leão. Pastora, Oi. só de você Peraí, começar a falar aí. deixa eu abrir meu microfone, peraí. Ah, tá. Aí, pronto. Só de você falar todas essas características, é o Emanuel Escritinho. Ele é homem? Purinho. Ai, Jesus. Ele quer ser o centro das atenções em tudo. Não, ele nem vai. Se não for para aparecer, ele nem vai. Não. Ah lá. Ó, depois eu vou falar das crianças homem. Ele é mesmo. Ele é mesmo. Ele é homem com leão. Coitado. Coitado de mim. O Davi, ele é homem com boi. Ele tem a calma do boi, mas ele tem a exibição do homem. É homem purinho, tá? Gente, se alguém falou alguma coisa, não sei se a Jéssica falou que eu vi, acho que o microfone dela desmutado, que meu áudio aqui estava... Ouvindo? Agora eu tô, é que o meu áudio do meu computador estava desligado. Pode falar, gente. O Divardo é homem purinho. Puro. O Divardo é puro. Sem mistura, é igual meu pai e minha mãe. Sem mistura. É mesmo, gente. Se alguém um dia tiver a oportunidade de conversar com o pai da Jéssica, faça essa prosa. Vocês vão olhar e falar, ele é homem. Tudo ele sabe. Ai, Não sabe? pode falar. Nossa. Meu Não tem Deus. que... Gente, ele sabe de tudo. Ele sabe todo o assunto, ele tem razão de tudo. É homem, ele é meu pai, verdade. Ele é homem purinho. Ó, deixa eu ver aqui. Onde eu parei. Essas pessoas raramente analisam os seus pensamentos e as suas ações. Não é aquele tipo, os homens, eles não é daquele tipo de pessoa que vai pensar para falar. Veio na boca, eles vão falar. Eu tô nem aí, porque ele não vai pensar, e também não vai pensar no que vai fazer. Ah, eu vou pensar se eu tomar tal atitude. Não, eles vão fazer, tá? Eles agem na impulsividade. E aí eles vão andando de crise em crise. Já viu esse tipo de gente? Não resolve uma luta, já entra em outra, por causa dela mesma? São os homens. Por quê? Por causa da impulsividade, tá? São pessoas que não têm paciência com os mais lentos. Ah, pastora, fulano me tratou mal, fulano foi grosso comigo. Você tem que observar se ele é homem ou leão. Porque tanto o homem quanto o leão, eles não têm paciência com lentidão. E eles vão agir com grosseria, tá? E gostam de ser o centro das atenções. Os homens são intensos em tudo. Então, assim, ó, se você estiver num lugar, tiver um homem, né, o perfil do homem rindo, ele vai rir e todo mundo vai saber que vai ouvir. Sabe aquelas gargalhadas? Aí você olha e fala assim, pra que isso, gente? As águias perto do homem, a águia detesta os homens. Porque tudo que o homem faz irrita as águias. A Miele tá rachando o bico, né? Você já achou um homem aí, né? Já achou. Tudo que o homem faz irrita. Porque tudo que o homem vai fazer, a águia pensa o quê? Para que rir assim? Para que chegar assim? Para que se vestir assim? Gente, o homem para se vestir parece pavão. Você ali o pavão indo, mas não é o homem. Então, você não pode criticar a pessoa, você fala que não é exibido. Não é ela, às vezes ela é um homem, ela gosta de se mostrar. Meu pai, pode estar o calor, pode estar nevando, pode estar chovendo, pode estar caindo raio, ele está de chapéu na cabeça, gente. Ele não tira o chapéu. Eu falei um dia para ele, pai, tira esse chapéu. É a minha marca. Falei, gente, pelo amor de Deus. Ele tá de irmão, gente, ele vai de short. Ele tem um short de coqueiro. Ele vai de chapéu. E é chapéu do quê? De boiadeiro, fica lindo. Mas vai fazer o quê? É um homem, gosta de chegar, e fala, ah, tô chegando, né? Sérgio. Então, e os homens tensos, eles gostam de rir, você sabe o que é rir? Se o homem chorar, você sabe que ele está chorando. Porque além de dar bafão, de dar show, ele vai chegar com aquela cara, assim, sabe? Aquele ranho descendo, aquele drama. Você vai falar, gente, tá chorando. Precisa disso?
precisa desse alarme é o homem, tá? Já começa a observar aí. Às vezes você vai lembrar dos filhos, dos parentaiados. Eu lembro todinho do meu pai e da minha mãe, uma vez, tá? Então, se o homem ri, todo mundo sabe. Se o homem chora, todo mundo sabe. São desinibidos, falantes, e eles detestam ficar sozinhos. Detestam. Eles não é daquele povo assim, ó, é melhor andar só do que mal acompanhado. Não, eles andam mal acompanhados, mas eles não andam sozinhos. Tá? É o homem. Ele prefere andar com gente ruim do que andar sozinho. Mas qual que é a qualidade desse temperamento? São pessoas que se tornam líderes e bons líderes quando tratados. Por quê? Eles sabem lidar com todo tipo de gente. Então, eles sabem lidar com a chatice da águia, com a paciência do boi, com a agressividade do leão, sabem lidar com tudo, porque eles são flexíveis. Né? Se você não ter essa leitura de pessoas em você, você vai achar que todo mundo que o perfil do homem é falso. Você vai olhar para uma pessoa que tem homem, você vai falar, esse fulano é falso. Não, não é falso. É que ele sabe lidar com todo tipo de gente. Então, ele reage de um jeito com o boi, ele reage de outro jeito com o leão e ele reage de outro jeito com a águia. Tá? Vamos lá. A fraqueza dos homens. Traz como fraqueza impulsividade. Não pensa. É a turma do vamos. Vamos ali se jogar? Vamos. Vamos gastar? Vamos viver o agora. Vamos pensar no hoje. Não pensa, não, mãe. São impulsivos. Vamos brigar? Vamos. É aquele povo, tá? Dessa turma. Tem o espírito explosivo no ambiente. Quem vai virar a mesa? Das duas, uma, ou o leão ou o homem. É a galera do vira-mesa. Fala alto, sabe? Virar o regaço. São instáveis, tem uma instabilidade emocional assim terrível, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está lá em cima, depois ele está lá embaixo. Ou ele está no topo da montanha, ou ele está no fundo do poço. Ele não tem um equilíbrio, não dá conta. Né? É 8 ou 80, literalmente. Por ser o centro das atenções, às vezes esse tipo de pessoa se torna antipático. Né? Bem, as águias, quando olham para um homem, ela olha e fala assim, meu Deus, por que o Senhor fez um tipo de gente assim? Porque a águia tem antipatia com esse tipo de gente. As águias não suportam gente aparecida, gente que gosta de se mostrar, gente que o boi tolera, porque o boi também ele é muito flexível. Mas a águia, você quer irritar uma águia, você põe ela junto com um homem. Você vai ver ela te dependendo, ela tirando sua pena com seus bicos, tá? Porque ela fica da instabilidade emocional, né? Os homens também se arrependem pela mesma coisa 1000 vezes. Ô, Lio, você que tem o Emanuel, às vezes ele vai errar na mesma coisa 1000 vezes e ele vai se arrepender 1000 vezes. Sempre, sempre. Tudo que você está falando é o Emanuel purinho aqui. Tudo. Impulsividade, explosão, pede desculpa, chora exagerado. É o drama. Quando chora, é drama. É dramático em tudo, tudo. Tá quando falando tá aqui com alegre, o tá alegre, assim, numa euforia que parece que tá até fora de si. Não, quando ele tá triste, que quer alguma coisa, ele mostra a tristeza dele até ao fundo, que você vê lá na alma dele. Só que ele é muito flexível, igual você falou. Ele Desde dá com todo pequeno, tipo de gente, né? desde pequeno, o Emanuel, eu consegui fazer várias trocas com ele. Vamos supor, se ele queria alguma coisa, algum brinquedo, falava, agora eu não posso, eu vou te dar tal coisa. Ele concordava. O homem é flexível. E ele também ele sempre pode ter muito amiguinho, né, Lê? Ele anda em bando. Agora, ele tá... Ai, que Igual... Ele anda em bando. E essa impulsividade, tudo, né? Ele não tem paciência com o Isaac. E agora ele tá de vice-líder na parte do negócio dele da escola. Ah lá. Então ele já ele começou naquela euforia, agora ele se concentrou que ele queria ser líder, então ele já tá de vice. Ah lá. É homem. O Isaac é águia, né? O Isaac.
A águia com... Eu esqueci o outro. Ajeitar as coisas. Nossa, tá... você tem uma águia e um homem. É o oposto, assim, ó. É a direita e a Brigam. esquerda. Que Fica dó. negativa, Que né? dó. O Deus Júlio é o quê? O abençoe. Júlio é águia, né? O Júlio é Deus águia abençoe, também. né? Deus salva. Tadinho. O Você é Júlio é um águia. boi. Ainda bem que você é um boi nessa casa aí. É um boi com Você leão, tem. é. Mas E eu ainda cheguei, bem eu já tinha que um cadeira. boi. Falei, Misericórdia. Mas é isso. Aqui, Os homens, eles pedem perdão pela mesma coisa 600 vezes. E vai errar nas 600 vezes, tá? Isso é dele. Você fala, ai, fulano não melhora. Não é que não melhora, é a natureza, gente. Tem coisa que a pessoa não vai melhorar, porque é a natureza dela. Não adianta querer. Então, ela sempre vai ter aquele erro. Minha mãe, ela sempre teve as mesmas fraquezas, as mesmas falhas, e meu pai também. Nunca melhoraram, eles sempre pediram desculpa, mas fazia a mesma coisa. É um ciclo repetitivo deles mesmos, do temperamento, do comportamento. Como que faz para quebrar? pastor. Ia falar agora. Como faz para quebrar? Eles têm que decidir, porque está no poder de controle deles. O homem, quando ele é tratado, depois a gente vai falar de um homem que quebrou um ciclo na Bíblia. O homem, quando tem o comportamento tratado, gente, eles são poderosos na terra. Poderosos, poderosos. Por quê? Porque eles têm o dom da comunicação, eles têm o dom de flexibilidade, eles têm o dom para lidar com pessoas. Então, eles são, assim, quando tratados, eles arrebentam na terra. Mas, quando não, eles sempre ficam andando em ciclos, né? São pessoas que vão andar em ciclo, aquele mesmo ciclo a vida inteira, né? O mesmo problema, a mesma lamentação, o mesmo choro, a mesma euforia. Por quê? Por causa do temperamento. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tá? Vou voltar. Vamos ver mais aqui dos homens. São pessoas que gostam, são indisciplinados, né? São pessoas inconstantes, né? Uma hora tá para o pé, outra hora tá para a cabeça. Egocêntrico, exagerado. O homem, quando vai contar uma história, porque, ó, o boi, para contar uma história, é 6 anos, é detalhista. O boi, o boi vai falar que ele estava passando, aí ele viu um passarinho que voou, aí você vai falar, gente, resumo. O leão, para contar a história, ele vai falar assim, ó, fui no mercado comprar pão. Pronto. Acabou a história do leão. A história da águia. Dependendo com quem ela tiver, ela vai falar assim, ó, comprei o pão. Acabou. Já é muita informação. Se ela for te dar detalhes, se você for próximo da águia, ela vai falar assim, ó, eu não tinha dinheiro, peguei emprestado, comprei o pão, vai detalhar. Mas o homem, ele vai falar assim, olha, eu não tinha condições de comprar o pão. Eu precisava de pão. E aí eu fui na rua e pedi. Ele vai contar uma história, ele vai dar uma volta, ele vai fazer um exagero na história. Por quê? É dele, são pessoas exageradas. Né? Os aumenta, mas não inventa. São os homens contando história. Gostam de relacionamento, se encontra fácil em qualquer ambiente. E devido à flexibilidade deles com pessoas, tá? As pessoas que vivem na volta deles é que tratam o caráter deles. Como que você trata do caráter do homem? Os próprios bois, leões e águias que ele lida na vida dele. Então, são essas pessoas que tratam com ele, porque eles são muito confrontados no tete a tete com as pessoas, tá bom? Eles gostam tanto de relacionamento que o homem, olha isso, que é importante, é o único temperamento que tem o dom redentivo. Que dom que é esse? Que aproxima pessoas. As pessoas que têm esse perfil de homem são as únicas pessoas que vai aproximar todo tipo de gente. Por isso que eles são meio camaleão, sabe? Por isso que eles são pessoas adaptáveis em qualquer ambiente. Quando você tem uma pessoa com essa natureza tratável, elas aproximam,
elas fazem umas reconciliações importantes. Por quê? Elas têm facilidade de lidar. Mas quando essas pessoas não são tratadas, o camaleão do homem se torna o quê? Uma capa de mentira. Então, aí o que acontece? Se ela não for tratada, elas mentem para agradar, elas mentem para prender atenção em relacionamento, elas mentem para ter posição entre as pessoas. Essa era uma das fraquezas dos meus pais. Eles mentiam muito, os homens não tratados, eles mentem muito. São muito mentirosos. Por quê? Através da mentira, eles ou agradam, ou eles prendem você na relação, ou eles alcançam posição em amizade, em favores, né? Essa é a fraqueza do homem. Então, quando você vê uma pessoa muito mentirosa, que você detectou mentira, já aciona teu sininho lá. Quem que é? É homem. Então, ele está tentando ou te prender, ou ele está tentando te agradar, ou ele está querendo atenção, tá? Mas, quando ele é convertido no seu caráter, no seu temperamento, ele vai usar esse camaleão, essa flexibilidade, ele vai aproximar pessoas. Ele vai ser muito... um dos dons deste temperamento é o dom, não é missionário, evangelístico. São pessoas que ganham muitas pessoas para Jesus, porque são pessoas de bom relacionamento. Qual que é o ponto fraco dos homens? Eles expõem pessoas também. Gente, não conte segredo para homem. Não conte segredos para leões não tratados. Homens e leões, que são pessoas explosivas. Né? Eu sou leão puro, mas eu sempre tive com princípio meu, deixa eu voltar, princípio meu, a ser leal. Né? E mesmo que às vezes as pessoas perdem amizade ou cortam relacionamento, eu não sou desleal com pessoas que eu não tenho mais relacionamento. Se eu faço uma aliança com uma pessoa uma vez, mesmo que eu não tenha relacionamento com ela, eu não quebro essa aliança, porque isso se torna deslealdade. E a deslealdade, quando você fere um princípio da deslealdade, ela se torna uma mancha no seu caráter. Você começa a ser desleal sempre. Então, eu já tomei muito na fuça por causa disso. Por quê? Eu já confiei em homens que me expôs, né? Expôs as minhas fraquezas, já enfiou o dedo na minha cara, e eu não podia revelar um motivo por causa dos meus princípios. Porque a vontade era tacar tudo no ventilador. Mas, por causa dos meus princípios, eu tive que segurar muita bucha. Falar, não, é melhor ouvir, ser ferido. Porque uma vez eu ouvi uma coisa que eu guardei no meu coração para a vida inteira. Diante do Senhor, a gente sempre tem que fazer duas escolhas. Ou ser o ofendido, ou ser o ofensor. Então, quando situações assim acontecem, eu penso assim, eu estou em que posição? Eu estou ofendendo ou eu estou sendo ofendido? Porque a Bíblia fala assim, ó, ai por quem daquele vira a ofensa. Que a ofensa é a mesma raiz da palavra escândalo. Quando você ofende alguém, espiritualmente, você está provocando um escândalo no mundo espiritual. E a Bíblia fala o quê? Ai daquele que vem o escândalo, ai daquele que vem a ofensa. Então, tem dedos na cara que eu já avisei, porque eu lembro desse versículo, eu estou no papel do ofendido, não do ofensor. E os homens não tratados, eles expõem as pessoas. Então, pastor, eu quero fazer amizade, ter pessoas confidentes. Analisa perfil. Quais que eu te recomendo? Eu te recomendo as águias, né? Que a águia morre com aquilo lá e vai para o túmulo, com as suas mazelas. E os bois, porque os bois são bons ouvintes, tá? Só que boi não tratado, ele também põe. Águia não tratada é fofoqueira, porque ela sabe muita coisa. Só que homem não tratado, ele também é bravo. Ele te expõe assim no ridículo. E o leão não tratado, ele taca as coisas na tua cara.
Como que o leão vai fazer com você se ele for não tratado? Ele vai vomitar tudo na tua cara o que ele fez para você. Então, cuidado com os homens, porque se eles não tratados, eles vão te expor. Se ele saber de uma ferida sua, de uma pereba, vai mostrar para todo mundo. Vamos lá. Ah, quais que são as necessidades espirituais básicas desse temperamento? O temperamento dos homens são temperamentos sanguíneos, viu? Quando você ouvir na psicologia ou algumas matérias, você tem o colérico, melancólico, o sanguíneo e o fleumático. O boi é o fleumático, os leões são os coléricos, as águias são os melancólicos e os homens são os sanguíneos, tá? O que essas pessoas precisam? Eles precisam ter autocontrole, paciência, fé, paz e bondade. Principalmente o autocontrole, que é o domínio próprio. Vamos lá. Para o próximo. Na sua opinião, qual pessoa da Bíblia possui esse temperamento? Vamos lá. Chutes abertos. O que vocês acham da Bíblia que tinha esse perfil de homem? Impulsivo, explosivo. Eu pensei Pedro e Davi. Pedro. Ele é o cara que nós vamos falar aí. Pedro era 200% ó. Vocês já viram o Pedro, tudo que ele passou? Todas as maiores experiências de apóstolo, ele estava no meio. Por quê? Impulsividade. Vamos andar sobre as águas? Vamos. Vamos para o Getsemane? Vamos. Vamos cortar a orelha do Malco? Vamos. Ele era do vamos. Vamos pescar? Vamos. Vamos abandonar o cargo? Vamos. Vamos voltar para o cargo? Vamos. Era o Pedro. Era o Pedro. Davi, ele era leão. Ele era um líder nato, né? Ele era leão. A impulsividade de Davi vem da agressividade dele, vem do leão. Ó, uma mulher tem na Bíblia, deixa eu ver, vamos ver se seja certo. Uma mulher impulsiva do Antigo Testamento. Ferrou com a humanidade. Eva. Ela era homem, impulsiva. Precisava a gente comer? Não, primeiro eu me pergunto, precisava conversar com a cobra. Que viagem que essa mulher estava? Que noia que era essa? Porque os animais não falavam. Aí ela, a pessoa vê a serpente falando e vai dar moral. Vai fazer amizade. Olha, só Deus que piedade. Outro homem impulsivo do Antigo Testamento. Vamos ver, puxa aí na memória. Do Antigo, uma pessoa bem impulsiva. Moisés, foi? Não, Ou não? Moisés foi semana passada. Moisés era águia. Não, Foi porque antes, ele teve um... deixa eu ver se foi antes de Moisés. Foi antes de Moisés. Nasceu antes de Moisés. Tinha um irmão. Ele comprou uma bênção. Foi Jacó? Jacó. Não. Jacó, gente, purinho. Jacó era homem. E tem um rei também, Roboão. Roboão, não sei muita história dele, não. Não é. Eu li bem de relance. Depois vocês pesquisam a vida do Roboão. Roboão era homem também. Mas Eva, Jacó e Pedro, puro. Eram purinhos. Vamos ver aqui a galera. Vamos falar mal da Eva. Da Eva não, quer dizer, do Pedro. Da Eva a gente tem que falar mal o resto da vida, né? No caso dela, da princesa. Estamos chegando no recinto. Vamos lá. Vamos falar do Pedrão. Pedro, o impulsivo homem. Pedro é provavelmente o personagem mais querido do Novo Testamento.
Porque ele tinha carisma, gente. Ele era pescador, mas ele era muito carismático. Às vezes a gente fala, Pedro era um pescador, tem imagem de um homem simples. Mas ele era muito carismático, porque ele atraía muitas pessoas. O culto do Pedro juntava 5.000 pessoas. Uma multidão. Já os cultos do apóstolo Paulo, o cara dormiu no sermão e caiu da janela. Vocês já leram isso? O apóstolo Paulo estava pregando, o homem estava na janela, o homem dormiu. Igual aquele irmãozinho da nossa igreja que dorme lá no fundo. Aí o meu cara caiu da janela e morreu. Aí o Paulo foi lá orar para o homem ressuscitar. Tão bom que era o culto dele que o povo dormia. Mas o Pedro... Ai, perdão, eu falando mal dos apóstolos. Plena sexta-feira à noite. O Pedro arrastava 5.000 pessoas, gente. Um simples pescador. Você vê que simplicidade não é problema para você exercer grandes cargos. Porque às vezes você se olha e fala, mas eu não sei, eu sou simples. Você tem que usar o seu temperamento da forma certa. Você usar o seu temperamento, você se encaixa. Por isso que depois desse módulo, a gente vai estudar dons, ministério e unção. Tá? Eu sei que eu já falei sobre dons, mas eu vou reforçar nessa visão que a gente tem dos temperamentos. Por quê? Você já vai se conhecer, você precisa usar o que você tem de forma certa. Senão você não vai crescer, não vai prosperar. Uma das coisas que eu ouvi esses dias que me confrontou muito sobre dons e talentos é o quê? Como que a gente se auto-sabota ministerialmente? A gente fala assim, o que importa para mim é qualidade, não quantidade. Não é assim que a gente se consola? Tem pouquinho, mas tem qualidade. Porém, quando você usa o seu dom, quando você trabalha o seu dom e você trabalha aquilo que Deus confiou nas suas mãos, com o seu dom, você cresce. Porque nada que é bem feito não dá resultado. Eu vou usar um exemplo aqui, que eu testemunhei. O último evento que teve das meninas, no Setembro Amarelo. Por que que superou a expectativa? Por que que deu tão certo? Por que que foi muito, muito, muito bom? Tem alguns pontos. Primeiro, usaram os dons que tinham. Se juntaram, ali tinha boi trabalhando, tinha águia trabalhando, tinha leão trabalhando. Mas três pessoas, três personalidades diferentes trabalhando no quê? No mesmo foco. Unidade. Unidade traz crescimento a qualquer resultado. Traz resultado. Por que que não foi um fiasco? Por causa que teve organização, os dons das três personalidades estavam ativos e trabalharam em conjunto, independente das diferenças. Não tem como dar errado. Aí, o que que aconteceu? Deu qualidade e deu quantidade. Então, a gente tem que autoavaliar o nosso ministério pessoal, particular. Isso foi um tapa na minha cara também, tá? Eu apanho também, primeiro, antes de bater. A gente se auto-sabota. E por que que, às vezes, a gente não está tendo bons resultados ministeriais? Porque a gente não está exercendo o nosso dom do jeito que tem que ser exercido. Então, a gente tem que trabalhar os nossos pontos fortes, vencer os nossos pontos fracos e movimentar no dom. Por isso que eu vou ensinar o dom. Então, Pedro, ele era um cara que ele arrastava 5.000 pessoas no sol quente, há 2.000 anos atrás, sem microfone, sem internet, sem rede social, sem Facebook, sem propaganda patrocinada. Um pescador. É sério, gente. Para e pensa isso. E às vezes a gente, com internet, com recurso, com livro, com Bíblia. Pedro não tinha Bíblia, tá? Pedro só andou com Jesus. O dia que eu comecei a estudar os discípulos, eu comecei a apanhar tanto que eu só estudei um. Falei, os outros 11 vai parcelado. Por quê?
Se a gente olhar a nossa vida, o nosso recurso hoje, perto deles, a gente não está fazendo nada. Nada. O inútil é mais útil do que nós. Por quê? Os caras não tinham recursos, os caras não tinham mídia, não tinham internet, não tinham dinheiro, eles não tinham casa, eles não tinham nada. E eles arrastavam multidão. É muito top. Ó, em 60 anos da igreja, quando Jesus morreu, contou 60 anos para frente, metade da humanidade tinha sido evangelizada. Hoje, com a mídia, com a repercussão, quanta gente falta evangelizar? Eu até pedi perdão do dia geracional para o Senhor. O Senhor perdoou, que a minha geração tá feia, coisa. Então, Jesus tem poder. Então, Pedro atraía multidões, era uma pessoa transparente, porque ele nunca deixava ninguém em dúvida naquilo que ele estava pensando. Todo mundo sabia o que ele pensava, porque ele falava tudo. Se ele estava com medo, ele falava. Se ele estava com raiva, ele falava. Se ele estava com pânico, ele falava. Se ele estava com vontade, ele falava. Tá? O temperamento impetuoso de Pedro é visto com muita clareza quando Jesus andou sobre o mar, né? Que, eu quero andar sobre as águas. Mas quando ele viu um vulto, ele falou o quê? Fantasma! Será que é um fantasma? É o homem, né? Exagerar, né? Apesar da valentia, da coragem dele, os sanguíneos são medrosos. Então, você que tem um homenzinho dentro de casa, você que conhece alguém que é esse perfil, essa pessoa lá no fundo, debaixo da casca, tem medo, tá? São pessoas medrosas, sim. Né? Porque são pessoas que saltam sem olhar do paraquedas. Vamos saltar de paraquedas, vamos. Então, ele põe o paraquedas nas costas e pula. Só que quando ele está descendo, que ele vê a consequência, ele vê que é muito alto. Fala, o que eu fiz, meu Deus? Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro falou, quero andar sobre as águas. Jesus falou o quê? Vem. Ele foi. Só que na hora que ele viu que ele estava em cima das águas, ele falou, vou afundar. Né? Tem muita gente que prega contra essa fé de Pedro. Na opinião de vocês, ele teve fé ou não teve? Foi uma fé válida ou foi uma fé fraca? O que vocês acham? Teve ou teve? Eu falo que válida. Ele teve a experiência que ninguém teve. Eu também acredito sim. Porque se fosse fraca, ele não saía do bar. Os 11 não saíram. Ficou na curiosidade. Mas ele não, ele teve experiência. Ele foi. Afundou? Afundou. Teve experiência. Os homens. Homem é assim. Está afundando, mas pelo menos sentiu um gostinho. Ai, que dó. Eu lembro dos homens que eu conheço. Então, o Pedro é assim, tá? Os homens são assim, não? Primeiro eles pulam, depois eles pensam na consequência. Outra impulsividade de Pedro, lá no Getsemane. Gente, ele chegou dando facada no soldado, no pescador. Não tinha, você sabe que aquela facada foi errada porque ele não tinha experiência de manusear a faca, né? Ele era pescador, ele não tinha habilidade com luta, com armas. Então, a intenção era pegar o coração. É sério. Se você for ler os livros judaicos, porque ele mirou no coração, acertou da orelha. Eu dou risada. Por quê? Ele quis mostrar a valentia dele. Né? Ele quis mostrar que estava junto. Só que, coitado, gente. Mas olha a impulsividade. Os homens, quando vão brigar, é assim. Eles saem no soco sem ver se o cara é lutador de MMA. Depois toma uma sova. Fala, nossa, deu ruim. Por causa do quê? Da impulsividade. Tá? Essa falta de reflexão dos sanguíneos é que faz eles perder bênção. Tá? Outra coisa, gente, olha outra impulsividade de Pedro.
Depois vocês anotam isso aí é muito bacana de ler. Em João 21, do versículo 1 ao 11. Ele participa da pesca maravilhosa. Gente, olha, a gente vê cada uma lendo a Bíblia, né? A Bíblia é maravilhosa, porque não esconde nada de ninguém. Ele faz a pesca, só que ele pesca muito, aí ele abandona os peixes, deixa a tarefa inacabada. Outro perfil dos homens, eles não terminam o que eles começam. Gente, pescou, era para terminar. Ele deixou lá os peixes, foi seguir Jesus. Tarefas inacabadas. Ô, Li, você que tem um homem aí dentro da sua casa, o Emanuel deixa muita coisa inacabada? Muita, Começa muita, a tarefa muita. e não termina. Primeira coisa, ele não consegue ler um livro. Ah lá. É Não consegue. comportamental. É comportamental. O que acontece? Hoje se dá um nome para isso. A gente sabe que é tudo, já tem esse temperamento, nem já cientificamente é o TDAH. Mas não é dele. Impulsividade, hiperatividade, Foi bom explosão. você falar. Os hiperatividade é o quê? Nada mais do que os homens. O caderno dele agora que melhorou, porque ele começava a copiar, parava. Olha lá. Aí ele ia andar na sala, ele ia fazer tudo. Purinho. Sabe, é inteligente, todos os professores falam, tira nota. Só que é porém, comportamental. É comportamental. É comportamental. E bagunça. Nós vamos chegar lá. Desorganizada em tudo que você imaginar. Se abrir a porta do quarto dele, você vê papel picado até em cima do guarda-roupa. Olha lá. Homem é assim. Deixa a coisa inacabada. Pedro deixou, gente, lá ele pescou, era para ter limpado esses peixes, para vender esses peixes, para pagar imposto. Não, ele só pescou e deixou lá para seguir Jesus. Então, ver essas pessoas assim, já lembro, perfil homem, ele era desinibido, tá? Ele não tinha vergonha, falante e arrastava multidões. Olha, igual eu falei, os cultos do cara eram 5.000 pessoas, 3.000, 5.000. Era inconstante, gente. Não era aquele lá, estamos juntos, não estava junto, não, ele estava junto na hora que ele queria. Na hora que ele não queria, ele não estava mais, não. Tá? Por quê? Negou Jesus, gente. 3 vezes. Isso é estar junto? Se fosse uma águia ali, não tinha negado Jesus, não. Tinha ficado. Um boi tinha ficado. O leão, mas o Pedro, não, nunca nem vi. Conheço, não. Nunca vi esse homem, não. Só que era humilde. Ele se arrependeu e se humilhou diante do Senhor. Você vê? Que bênção. Isso daí, porque a impulsividade, essa inconstância dele fazia ele se arrepender e ele voltar atrás. Tá? Ele era amável, tinha uma fé muito ousada e, por isso, ele se tornou o maior líder da história da igreja primitiva. Toda a história da igreja começou com Pedro. Toda. Ele que deu. Por mais que a gente paga pau para o apóstolo Paulo, tudo começou em Pedro. Por quê? Porque ele desbravou. Tanto é que Mariana, eu amo o apóstolo Paulo, para mim ele é o mais top dos top. Mas no quesito relacionamento e, como que eu falo assim, sucesso ministerial, eu acredito que Pedro teve mais por causa de ser um homem de muita gente, sabe? Ver que o apóstolo Paulo ele era mais sozinho, ia mais preso, apanhava mais. Ele tinha uma pegada de sofrimento lá no ministerial. Por quê? Temperamento. Né? Acho que ele era águia, né? Deixa eu ver ele era leão. Eu esqueci. Ele era o leão. Isso, ele era o leão, apóstolo Paulo. Então, ele era um super líder, inteligentíssimo. Mas Pedrão, na simplicidade dele, se a gente fosse comparar uma cultura de um e do outro, ele teve muito mais sucesso, porque a Bíblia diz que eles eram homens iletrados, os apóstolos de Jesus. Não sabia nem ler, gente, direito.
Pedro pregando, né, devia falar assim, é mesmo, é nós, nós fomos ali, entendeu? Ela é esse nível de gente. Agora, apóstolo Paulo, né, ele já é a galera do excelentíssimo Senhor e soberano, Criador dos céus e da terra, alfa e ômega. Era esse nível. Até que o cara dormiu e caiu para morto. Mas toda a história começou com Pedro. Tanto que vem nas estudos de Jesus. Como vencer a fraqueza desse temperamento? Primeiro, tem que ativar o domínio próprio. Tem que se dominar. Domínio próprio não são as pessoas que ativam em nós, é a gente. Querido, é uma guerra. Meu Emanuel, vou usar ele de exemplo. Ele tá com 11 anos, Lio, 12. 11. Então, até os 14, isso tem que ser trabalhado neles, domínio próprio. Porque todo o nosso temperamento é trabalhado até os 14 anos. As coisas boas e ruins. Então, se tiver que ensinar domínio próprio, autocontrole, autogoverno, é até os 14. Que é o processo dele rasgar a carne dele e aquilo impregnar no caráter dele. Porque se ele não dominar até os 14, depois torna uma fraqueza de caráter e fica mais difícil dele vencer. Você vê que as pessoas com esse temperamento hoje que vêm para a igreja são as pessoas mais duras de converter. Eles não têm domínio próprio. São os que sempre caem, os que sempre mente, os que sempre faz rolo, os que sempre abandonam o barco. Nós mesmos. Por quê? Porque já virou uma deficiência de caráter. Então, aí, para lixar agora, tem que tirar muita casca grossa, tá? 2 Timóteo 1,7. Vamos ver isso. 2 Timóteo 1,7. Opa. Ó, ó. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, toda pessoa é capaz de ter domínio próprio? É, porque Deus te deu equilíbrio, você precisa usar. A gente precisa só usar. Esses dias eu estou enfrentando uma guerra do quê? Na minha mente. E aí eu lembro de autogoverno, autocontrole, domínio próprio. Eu ainda, nessa fase do luto que eu estou enfrentando, minha mente está sendo muito bombardeada. Aí eu lembro do domínio próprio, tem que ativar. Os leões também são terríveis para ativar domínio próprio. Provérbios 16, 32. Provérbios. Provérbios 16, 32. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Vê que a Bíblia fala, é mais fácil, é mais válido você controlar o seu espírito do que você conquistar. Tem gente que só pensa em conquistar, não, mas às vezes você se autodominar é melhor do que você conquistar muita coisa. Como você vê esse temperamento? Buscando a mansidão. 1 Pedro 3,4 fala sobre isso. Mansidão, queridos. Pastor, eu não nasci manso. Então busca. Depois que eu não nasci, a Bíblia fala assim, ó, buscai os melhores dons. 1 Pedro 3,4 fala assim, ó, pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.
Então, para Deus, o que vale é a gente estar tranquilo. Uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás, prefira ter paz do que razão. Às vezes, para você ter razão, você vai ter que perder sua paz. Não vale a pena. Então, entre paz e razão, sempre prefere a paz. Perde a razão, não precisa ter razão. Você não é dono da verdade. Não tem coisa que mais vale a pena você perder a razão do que a paz. Provérbios 29, 22. Provérbios 29, 22. Deixa eu buscar a mansidão. O homem irado provoca brigas. O de gênio violento comete muitos pecados. Se tiver violência, quanto mais violento você for, mais pecado você vai fazer. Porque na hora da raiva, você fala, você faz coisas que não precisa. Como que vem esse temperamento? Buscando maturidade. 1 Coríntios 13, 11. Queridos, ninguém amadurece do dia para a noite, não, tá? Eu sempre falo, tem gente, todos nós somos árvores, e algumas são seringueiras. Demora 10 anos para sair. Mas também depois, 1 Coríntios 13, 11 fala assim, quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás coisas de menino. Tem coisa que você vai agir na sua vida, tem que se perguntar, que fase que você está? Se amadureceu, se você é o menino que você era antes na fé. Porque tem coisa que você vai fazer que não combina mais com a fase que você está. E isso é terrível, porque isso é maturidade. Vocês acham que tem hora que eu não quero chutar o pau da barraca? Da bafão? Descer pro play? Vai lá, Lazinho. A gente quer, irmão, a gente quer agir de acordo. Você quer dar na orelha, você quer pôr no face, você quer xingar, você quer... Mas e aí? Você vai agir como um menino, falar como um menino, raciocinar como um menino? Então, se você quer ser maduro, você tem que pensar como tal. E tem fase que Deus vai te colocar que não vai nem combinar você agir como um menino, vai ficar feio. Então, tem que amadurecer. E maturidade dói. Dói muito, muito, muito. O Senhor, quando quer lixar a gente, Ele vai nos fazer amadurecer. E lembra de uma coisa, qual que é a bênção de amadurecer? Só recebe herança filho maduro. Criança não recebe herança. Só recebe herança quem é maduro. As emoções dos homens. Devido a tanta empolgação que esse povo tem dentro de si, eles são distraídos, gente. Desligado. Está falando com a porta, é a mesma coisa que você falar com o homem. Porque a mente dele não está aí para você. A mente dele está nele. O fantástico mundo dele. Aí você vai olhar, a águia vai olhar para o homem e vai falar o quê? Desinteressado. Tá nem aí para mim. Mas não é. Pastora, Pode o falar. Luciano é 70% homem. Ah lá. Mundo da luz. Eu sou águia, imagina o diabo. Eu falo para ele, amor, você está prestando atenção em mim agora? Você entrou no modo voo. Ele, não, estou prestando atenção. É Não assim sabe aqui nem em o que você casa. está falando. Não. Nem está te vendo. Porque na cabeça dele está no mundo dele. E é um homem com perfil homem. Gente, acabou. O homem, ele é completamente distraído. Ele está aqui, de corpo. Mas a mente, homens e bois, viu? Os bois também. Tem que fazer uma força para falar com a Lisandra. A Aniele tá ferrada comigo e com o Luciano. Coitada. Ai, que dó. E eu em casa. E o japonês é boi Manuel. também, né? O japonês também. Não, ela tá ferrada comigo, com o japonês e com o Luciano. E ele não vai. Você vai passar Eles raiva. vão, sim, porque olha, eu fico na mente. Orem por mim, gente. Ela tava pilhada e nós lá, calma, Fez Olha lá, paciência. tudo me O entendendo, japonês gente. nem
dia. O Luciano, japonês manda mensagem pro japonês, eles têm que falar para a Jéssica. Jéssica mandou mensagem, corre lá, Jéssica. Jéssica vai. Eu tenho certeza que o japonês não fez até hoje o teste. Posso falar uma Ele acabou particularidade? de falar que eu tenho que fazer o teste. Pastora, Oi. essa semana o Emanuel foi para a escola e esqueceu a bolsa. Ah lá, a gente vai fazer o que na escola sem a bolsa, gente? Me ligaram. Lisandra, o Emanuel pediu para trazer a bolsa, que ele esqueceu. Eu falei, mas que bolsa? De Por que escola? Eu falei, foi? como Deus no céu. É. Foi para a escola de bicicleta. Ô, A bicicleta ficou na escola. Ah lá. E o chinelo que ele trocou no dia do evento? Ai, sábado. Tá com o pé de um, pé de outro. Ah lá, gente, é o homem. Sai para a rua de bicicleta, volta sem. Volta a pé, isso aí eu tava. Todo mundo já conhece, que faz? Me manda mensagem, me liga, ó, o Manuel deixou coisa aqui, ó, o Manuel fez isso, tá aí atrás. Aí você fala, aí você olha, às vezes, para esse tipo de pessoa, você fala assim, fulano tem problema na cabeça. Não, gente, é só o temperamento. Dá uma raiva. Ó, eu sou devagar às vezes, mas não tanto assim, distraída não. Não, Presta atenção. o homem é um pouco mais devagar que o boi, porque o homem ele entra num transe dentro de si. O boi, ele literalmente ele empaca, mas o homem ele está travado aqui dentro, ó. E é pior, porque o boi às vezes empaca, se dá um grito ele anda. Mas e o homem? Tem que fazer o quê? Tem que abrir a mente da pessoa, tá? Então são distraídos, né? Então, porém, para reagir, eles são rápidos. Você bater num homem, ele vai te revidar na hora. Dá um tapa, ele não vai dar outra face. Quem vai dar outra face é o boi. Ele vai dar outra, depois ele vai te dar um coice. Mas o homem, se você dá uma, ele já vai vir de voadora, filho, vai cair igual o Pedro. Lembra da facada do Pedro? Ele viu o mover lá da briga, ele já catou uma faca e foi na orelha do homem. Ai, que dó, tá? Mas são pessoas que não guardam rancor. Você bateu no homem hoje, amanhã ele está jantando na tua casa. Daí ele já resolveu, foi ontem. Agora faz isso com uma águia. Ela leva para o túmulo. Ela lembra lá na eternidade, na hora que você chegar do céu, ela está lá te esperando. Ela, você lembra? Achei que você nem ia passar por aqui. Tá? Os homens também não faz plano a longo prazo, não. Homem não tem visão de futuro, tá? Galera que é casada com homem, tem parente homem, filhos homens. Ai, o que você quer no futuro? Ele vai falar, o futuro a Deus pertence. Vai matar as águias do coração. Por quê? A águia está pensando na aposentadoria. O leão está pensando na semana que vem. O boi até está planejando alguma coisa. Mas o homem, imagina, vive o hoje e o agora, tá? Tem o poder de viver o hoje e agora, porque para ele o amanhã pertence a Deus. Vai que ele não está vivo. Ele quer viver bem hoje. Ele é assim. Então, completamente impulsivo. Aí, Lisandro, ó, não é disciplinado em leitura. Ah, vai, gente, só se Deus operar na vida dos homens, porque não vai gostar de ler. Ele precisa ter foco para estudar. Ele precisa ter foco para orar. Não consegue nem terminar a oração. Não, ele não dá conta. Aí a pessoa, quando não tem esse conhecimento, acha o quê? Que é espiritual. Tem uma guerra espiritual. Mas para o homem é mais comportamental, porque ele não consegue nem bobear, não consegue nem ver filme. Você não tem paciência. Precisa de foco para estudar, para passar tempo com Deus, porque a hiperatividade é constante na vida dele. Ele não sabe sentar e parar. É morte. Tá? O homem assim, é 1000 por hora. Vida conjugal do homem. Vamos ver os homens se relacionando na vida do homem. Que é sempre novidade. Deus me livre de rotina. É a maravilha de ser casado com pessoas que têm esse temperamento é o quê? A relação nunca vai entrar numa rotina. Porque sempre vai estar bem-humorado, sempre vai ter uma novidade.
sempre vai ter uma ideia, sempre vai ter um programa, são pessoas leves. Tem gente que é pesada, né? Mas os homens são pessoas leves. Tá? Então, são pessoas que amam se declarar, é a turma do eu te amo. Eu te amo é igual bala. Então, aí você fala, gente, não sabe nem o que significa isso, mas fala, te amo. Meloso, chega a dar raiva na gente. A águia detesta a melação. Nossa, Mieres, tem uma águia casada com um homem, coitado. Você imaginando as azadas aqui, coitado do Luciano leva, quando ele vem te agradar. Leva, né? Sabe o que ele fala para mim? Quando ele vem meloso, mas é assim, né? Eu te amo, nem sabe o fundo, né? Aí ele fala, eu vou toda grossa. Ele fala lá, não pode relar nas penugem dela. Não pode. A zaga não pode, Luciano. Você falou tudo. Não pode relar na pena das princesas. Né, Jéssica? Igual os leão. O pastor fala assim para mim, deixa eu pegar, pegar meu leãozinho a laço. Leão é pegada a laço, gente. Os bois não, os bois são amorosos. Os homens, então, Deus que me livre. Um boi casado com um homem deve ser só love o dia inteiro. O sangue de Jesus tem poder. Até enjoo. Então, Mas é uma vantagem boa, porque o Emanuel aqui em casa, ele é muito grudado com a gente. Ele dá que não dá beijo. nem moral, né? Não, odeia, detesta. Ela, pô, não olhar para a cara dele direito. Ele fala benção, tem que deitar com ele todos os dias. Ele fala eu te amo todos os dias, para ir para a escola, para tudo. Chegou, voltou, onde foi? Olha lá. Leão, que na casa de leão tem isso, não. Leão só vê se está vivo. E respirando. As águias, boas, as águias raiz também não gostam. Você é melosa, Jéssica? Você é, né? Você é uma águia. Sou. É, eu tô aqui. A Jéssica, ela veio com defeito de fabricação lá. No DNA dela. Ela não é uma águia pura raça, não. Você é melosa, né? E aí fica mais. Porque a Jéssica já é mais sentimental. Mas as Só que eu boas sou águias, assim. Só que eu sou assim. Eu agradei, eu agrado poucas vezes. Se eu ver que não, nunca mais na vida, nunca mais. Eu não sou meloso. Quando ele está falando que ele não é meloso. Não, você não é meloso, já? Olha que boi ruim que é o seu. Os boi é meloso. Ele não é. Não? Aqui é o contrário. Não. Vai lá, veio com defeito também de fabricação. Defeito de fabricação. Mas eu também não sou muito melosa. É que você não percebe, mas você é simples, você é atenciosa. Você é. Não, você não é de ficar melenta, Meu né? marido é bastante. E o O Júlio Manuel. já é uma águia bem defeituosa também. Ele é águia. Nossa, eu nunca vi gostar de abraçar e Ele beijar igual meu abraça marido. onde E o tiver. Manuel. A pessoa fica até olhando, fala, vai, aquele irmão fica abraçando os outros. Ele é de abraçar. Veio com defeito, né, irmão? Vocês têm tudo defeito de fabricação. Ó, os homens na vida 2 têm uma autoconfiança que nada abala. Se acha o mais viril da relação, o mais soda da relação. E os únicos, sabe? Igual eu, não tem eu. Não tem, não existe. Ah, tem esse ego dentro deles, tá? Eles são muito autoconfiantes. Então, você não acha uma pessoa com perfil homem com baixa estima, com complexo de inferioridade. Você já vai ver eles egocêntricos, falar, eu sou lindo, eu sou bonita, eles, tipo assim, sabe? Eles, nossa, eu sou cheiroso, eles têm um, eles se acham o máximo. Às vezes nem são, mas a autoconfiança faz eles ter esse comportamento, tá? A vida financeira dessa galera, gente, igual eles, inconstante. Ou tem muita dívida,
ou não tem a quirelinha guardada. Por quê? São impulsivos. Eles não ficam, muito difícil um homem ficar ao mesmo tempo, muitos anos no emprego. Por quê? Não tá bom? Vamos para novos rumos. Vamos voar. Vamos tentar novas oportunidades. O homem pensa assim, não quer saber se lá é segurança para ele, tá? Então, a inconstância deles, ó, o perigo, pode abrir e fechar grandes portas. Porque às vezes ele sai do barco na hora errada. Ou às vezes ele entra em lugares que não era para entrar. Por quê? Por causa da impulsividade. Por isso que tem que ter a maturidade e o domínio próprio, para não dar o passo errado. Porque às vezes você pode sair de lugares onde você seria abençoado, tá? Não são de guardar dinheiro, porque gosta de desfrutar, esbanjar e mostrar para os outros que tem. Ai, pastora, eu não sou assim, não. Então você veio com defeito de fabricação, mas o perfil do homem é assim. Ele quer viver o hoje, quer esbanjar e ele quer ter um status. Ele quer mostrar, pelo menos para os outros que estão vendo, que ele tem o que ele não tem, tá? Coisa que as águias odeiam. Ó, a águia, o que ela não quer é mostrar. Oi. O meu pai, ele recebeu um acerto Ah da lá. coisa dele, não durou 2 meses na mão dele, só pagando para todo mundo, falava, mostrava o dinheiro, e Meu aquele pai. regaço, pagando tudo para todo mundo Meu pai. e mostrando o dinheiro. Ele mostrava o dinheiro, ele gostava de mostrar, ó, recebi, não sei o quê. Desse jeito. Como se nunca tivesse, ninguém tivesse visto, né? Só ele. Durou 2 meses. O meu pai é caminhoneiro, né? Meu pai, ele é daquele tipo, eu não sei como que ele está hoje, mas quando eu era criança, ele chegava no posto de gasolina, ele falava assim, ó, fecha o posto, vou pagar churrasco para todo mundo que está aqui. E pagava. Tipo assim, numa noite, 2.000, 3.000. E nós em casa passando orando para Deus Pastor, mandar a cesta básica. Oi. o Manuel purinho. E aí eu vejo a minha irmã e meu pai Ah lá. também. A Erika é assim também? Meu irmão também era assim, ele pensava no hoje. Ah lá. Se eu compro uma roupa, meu filho, vou falar para o Emanuel, você compra uma roupa hoje, ele quer por hoje. Homem. Meu irmão era desse jeito, Homem. entendeu? Não esperava para vamos supor, tem gente que compra uma roupa, fala, não, vou guardar para usar no final de semana. Não acha de jeito nenhum, não existe isso. É Não na hora. Não aguenta. Não aguenta e Não tem que aguenta. se mostrar para todo mundo. E chega chegando, né? Exatamente. Ele tem que mostrar que tem. É o homem. É o homem. A minha mãe, ela não era de além dela ter de esbanjar, ela era consumista. Assim, compulsivamente. Tanto é que eu fiquei, irmãos, olha, dei coisa, separei coisa, fiquei com coisa e não acabava os trem. Falei, brinquei aqui em casa, falei, minha mãe não me deixou bem, me deixou trem. Porque pensa no meio que tinha coisa. Compulsividade. As pessoas, os homens são muito compulsivos. Eles não gostam de guardar dinheiro, não. Precisa ser disciplinado nessa área para prosperar. Porque sem administração ninguém prospera, tá? Então, geralmente, não são pessoas bem de vida, não. Porque eles esbanjam demais, não aplicam. Os bens de vida dos temperamentos são os bois e as águias. Leão e homem, gente, ó. Leão também, os leões gostam de se mostrar. Gostam de parecer o que... Pais e filhos homens. Os pais. Ah, eu sou pai com esse temperamento. Vai ser aquele pai brincalhão, comunicativo, Aldivardo, né? Ô, Jéssica. Brincalhão, comunicativo e consegue se colocar no lugar da criança. Tenho certeza, Jéssica, quando você vai lá no seu pai, você vê ele e a Ana Laura no nível. No mesmo nível. Os dois brincam, correm pela casa e você não sabe qual que é mais criança. Se joga no chão, faz palhaçada para ela rir, vira um palhaço. Birra, não é? Tipo de... E se brigar em burra também, é assim. É homem. O homem é assim. Qual que é a dificuldade do homem para ser pai? Saber ser pai.
Ele não sabe separar isso. Ele não sabe se impor. Ele não sabe colocar ordem e rotina nos filhos. Então, o defeito que os meus pais tiveram comigo. Tiveram muitas qualidades. Mas qual que foi os maiores defeitos assim, na minha criação? Por ter potencializado as coisas ruins do leão em mim, né? A grosseria, a agressividade, a natureza dura. Eu não tive pais que me limitavam. Eu sempre pude fazer tudo. Por quê? Eu cresci eles falando assim, ó, nós somos seus amigos. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Filhos, eles precisam de amigos, mas primeiro eles precisam de pais. Tem uma diferença em você ser pai e mãe e você ser amigo. Se você não agir como pai e mãe no momento que você precisa ser pai e mãe, você vai criar uma deficiência no caráter do seu filho. Porque eu não tive limite. Então, eu tive uma vida precoce, por quê? Porque nenhum dos meus pais me colocaram limite, não falaram não. Então, na cabeça deles era o que? Ela, 12 anos, ela já trabalha. Ela já tem uma responsabilidade. Gente, mas eu tinha 12 anos. Mas 12 anos eu podia sair, eu podia beber, eu podia ir para festa, eu ia para a cidade fora. Eu olho isso hoje e falo, era tudo louco. Tinha que ser chamado conselho tutelar, esse povo. Mas por quê? Temperamento. Eles queriam ser tão amigos que esqueceram de ser pais. E aí, cresci sem limites, agressiva, impondo limites. Tanto é que lá em casa, juntar os três, eu falo mais alto que eles. Assim. Eu sou a mais brava, eu sou a mais grossa. Aí dá a impressão que é a filha sem educação. É a filha que ninguém, né? Por quê? É o temperamento, o jeito que foi criado. Então, a gente tem que, pais nesse temperamento, tem que se policiar a ser pai, tá? A criança que é homem, carismática, faz amizade com todo mundo muito rápido, porque chama atenção pelo carisma, né? E uma coisinha que tem que ficar atento nos homenzinhos aí, crianças. Como eles estão em movimento constante, eles precisam descansar mais, ter mais horas de sono, por causa da hiperatividade. Como que você conhece uma criança hiperativa? Uma criança homem? Como aluno. Pergunta como ele é como aluno. Se for reconhecido como os bagunceiros ou populares, é homem. Sabe aquele da escola que todo mundo conhece? É homem. O bagunceiro da classe é homem. É o perfil. Porque toda criança faz bagunça, mas tem uns, né, irmão, que dá aula. Tem uns que você fala, esse daqui não é anjo, né? Esse aqui é querubim. É um nível maior, angelical. Então, presta atenção nesses detalhes. Profissão dos homens. Qualquer carreira compatível. Vendas. Se me dá alguma coisa para vender, eu volto com ela, viu, irmão? E quando alguma coisa eu vendo quando é rifa, sorteio, é a graça de Deus operando em mim, porque eu sou péssima para vender. Mas dá uma coisa para o homem vender. Ele vende a mãe, ele vende você, ele vende o que tiver. Relações públicas que falam, atendimento ao cliente, eventos, que é um evento bem organizado, assim, bem apresentado, põe um homem para liderar. Liderar não, ele vai ser péssimo líder. Põe um homem para apresentar. Aí no time de vocês aí, quem que é o homem aí da turma aí? Do Ministério tinha o Lu, né? É o Lu. Olha o Luciano nos teatros. Ator nada, lá, artes cênicas, marketing, entretenimento e esporte. São coisas que você pode investir em profissão, porque vai usar o dom e vai ganhar muito bem, tá? Versículo para essa turma, 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Então, para a gente finalizar com chave de ouro, ele não existe temperamento ruim, porque todo temperamento vem de Deus. Não existe,
esse é bom, esse é ruim. Não, todo temperamento vem de Deus. Que existe é comportamento a ser trabalhado com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando você se submete a Deus, anda no Espírito, reconhece suas fraquezas, ele vai agir em você, potencializando aquilo que é forte e neutralizando aquilo que é fraco. Tá? Então, por que eu quis passar esse estudo? Para que você venha se conhecer, amadurecer, se aceitar e suportar as pessoas que estão ao seu redor com amor. Porque Filipenses 2:5 nos ensina o quê? Nós, porém, temos o mesmo sentimento de Cristo. Então, que você venha olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Mesmo que você é águia, você é boi, você é homem ou você é um leão, olhe as pessoas com os olhos de Cristo. Porque não existe gente ruim, existe gente que precisa ser tratada e suportada. Alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje? Algum comentário? Pastor Ivano, não sei se o senhor está me ouvindo ou quer falar, mas vai ligando sua câmera que o nosso pastor, se ele puder, vai fazer a nossa oração final. Não, só prestando atenção aqui, né? Conhecendo mais o pessoal ali, o perfil do pessoal, né? Está conhecendo a manada da sua igreja. Estou conhecendo a minha turma, né? Para saber como lidar com esse pessoal. Você está só pensando nas disciplinas nossas, né? Como disciplinar os bois, os leões, as águias e os homens da vida. Glória a Deus. O senhor encerra aí fazendo uma oração? Você quer que eu oro? Por favor. Vou orar então. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa, meu Deus, todos os nossos irmãos que estão participando, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Deus. Coloca as tuas mãos, dando sabedoria cada vez mais, que cada um possa aprender, possa ter a sua porção através do teu Espírito Santo, Pai. E nós profetizamos o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória, em o nome de Jesus, que assim seja para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, semana que vem nós não vamos ter aula, porque nós temos uma reunião já convocada, tá? Mas na outra nós retornamos em nome de Jesus. Vamos estudar sobre dons, ministérios e unção, e encaixar isso no seu perfil para trabalhar para Jesus e dar muito fruto em nome do Senhor. Câmeras ligadas, vamos tirar nossa selfie de hoje. O cabelo hoje está o ó, mas vai o ó mesmo. Amém. Sorriso no rosto. Glória a Deus. Queridos, beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, Ana Laura. Tchau, Jeca. Tchau, irmã Neuza, Édipo, Lenice, irmão Edson, irmão Valmir, Luniele, pastor Ivano e Li. Tchau, tchau, tchau.